Ok, estamos de volta com a última parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 51 minutos. Nós temos aqui o apoio do Arasuper e também do Aramix. E com o apoio dessas duas empresas, que compõem então a melhor e maior rede de supermercados do Acre, eu tenho o prazer de conversar agora com o pastor Wilson Viana. Pastor, advogado, palestrante, professor. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado de antemão por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Bom dia a todos, um prazer estar aqui, né? Tivemos outras oportunidades e agradeço o convite para sempre compartilharmos algumas coisas interessantes. O senhor vai falar como pastor e também como advogado. Primeiro como pastor. A Liga que representa várias igrejas evangélicas no Acre e a MEAC que representa todas, fizeram um acordo e não vão, pelo menos foi acordado, né, funcionar nos finais de semana, como forma de ajudar nesse decreto aí que o governo editou, no sentido de evitar o avanço do coronavírus, digo. Qual é a sua opinião sobre esse caso? A sua pergunta ela foi bem específica, então eu vou dar a minha opinião, né? Eu não vou falar como um representante da Liga ou um representante da MEAC, embora em outras ocasiões já falamos por eles. Né? Mas eu estou falando como um membro de igreja, né? Que a gente tem estado nesses debates muitas vezes, e muitos pastores me perguntaram sobre esse posicionamento tanto da Liga quanto da MEAC, que são hoje as duas entidades mais representativas no Estado. Eles emitiram uma nota, depois de uma reunião com o comitê da Covid, né? O comitê pediu a colaboração das igrejas para que também, numa possível decisão do governador, eles viessem a também não funcionar os cultos, né? A minha opinião, eu não faria a nota daquela forma. Entendi. Né? Respeitando, claro, a decisão das lideranças, a gente tem contato com todos eles. Sim. Mas a nota ficou muito aberta, ficou uma nota, e já vimos na mídia a interpretação, porque a comunicação, ela depende de quem fala e de quem ouve, ou de quem lê. Cada ponto de vista é visto de um ponto, né? Mas também é mais importante a forma como você coloca. Sim. E a forma como foi interpretado, até pela mídia, por parte da mídia, é que não vão mais acontecer os cultos nos finais de semana, que assim está na nota, foi o que eu compreendi. E nos feriados, né? E a gente não sabe até onde vai se sustentar esse lockdown do governo para o final de semana. O fato é que hoje saiu um novo decreto, né? Mesmo depois da nota, o decreto saiu depois, dizendo que no final de semana, né? Nos finais de semana, também não sabe até onde, as igrejas também estarão fechadas. Por que eu digo que eu penso um pouco diferente? Porque você transferir um culto, eu até fiz uma enquete no meu Facebook, você transfere um culto de domingo para quarta, com a mesma quantidade de pessoas, para sexta ou qualquer que seja o dia, mesma quantidade de pessoas, o mesmo procedimento, a mesma liturgia do culto, é mesmo tudo. Qual é a diferença? O vírus da Covid, final de semana ele está mais atuante, ou na semana? Essa parte é que eu não entendi bem, né? E por isso, essa coisa de transferir de um dia para o outro, para mim, não vejo muita diferença e nem vejo amparo técnico para que isso aconteça. Nesse momento, eu prefiro até, vez por dever de ofício, faço algumas críticas, algumas observações, mas esse momento é tão delicado que eu prefiro não emitir muita opinião. Mas, como eu não gosto de ficar na omissão, eu acho, tomara que dê certo, mas tem tudo para dar errado. Porque vai haver a aglomeração, depois de amanhã é sexta-feira, né? É o último dia em tese da semana. Vai ter aglomeração. Na segunda-feira, o primeiro dia, vai ter também aglomeração. Não sei se vai funcionar. Tomara que funcione. A tendência é aumentar a aglomeração. Quando você reduz o tempo de funcionamento de um estabelecimento, tipo um supermercado, você vai ter as mesmas pessoas, só que com uma aglomeração Você reprime maior. Essa demanda. Então, o ideal seria, por essa lógica, que aumentasse o tempo de funcionamento e não reduzisse. Sim. Assim como das igrejas. Aos membros do comitê, não fiquem com raiva de mim. É só uma opinião. Tomara que dê certo, né? Porque ninguém sabe dar certo, né? Tomara que dê certo, tomara que funcione. A gente quer o melhor.
nesse momento, né? Realmente o cenário, o momento que vivemos é tenso, é terrível. São mais de 50 mortes em uma semana. Não é fácil. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, doutor, eu vejo um avanço em tudo isso. Eu vejo que já há um diálogo entre os membros do comitê e as lideranças evangélicas. Antes havia um abismo, né, nesse meio. Né? O diálogo, de certa forma, sempre existiu, mas assim com controvérsias, né? E essas controvérsias elas vão sempre existir. A gente não tem que ser unanimidade naquilo que não tem comprovação técnica, científica. Vale o esforço do comitê, dos governantes, a gente sabe que eles estão se esforçando, que está todo mundo preocupado com isso. Mas, assim, algumas medidas, elas são impostas como que, por exemplo, esse lockdown. O lockdown funcionou onde? De que forma? Né? Então, a gente vê algumas questões de decisões. Né? Tem o diálogo, isso é bom, o diálogo é sempre bom. Mas a gente tem que manter a opinião, porque... Claro. Nesse particular, eu concordo com o senhor também com relação ao lockdown. Então, vamos passar adiante. O último ponto para a gente ir à questão jurídica agora. Nesse caso, qual seria... Eu considero o senhor um cara muito inteligente, mente aberta, e que tem coragem para emitir opinião e não omitir. Qual seria, então, a saída nesse caso para substituirmos o lockdown? Olha, ampliar a fiscalização. Se você estabelece um lockdown que é tudo fechado, então significa que, ao mesmo tempo, todos estão fiscalizados. Se alguém fizer errado, vai estar sendo penalizado. É isso que a gente entende. Né? Ou então alguns vão abrir, porque o argumento que a gente vê muitas vezes é que não tem fiscalização suficiente. Se não tem fiscalização suficiente para manter um grupo fechado, restrito, como é que vai ter fiscalização para manter todo mundo? Né? Então, seria ampliar essa fiscalização e punir quem faz a coisa errada. Né? Hoje, eu conversando com um pastor, alguém disse assim, mas tem algumas igrejas realmente que os pastores eles não estão cumprindo as regras, mas os outros vão pagar por ele? Né? Se ele transferir o culto do final de semana para a semana, ele vai cumprir as regras agora? Né? Então, são algumas medidas, a gente vê algumas decisões sendo tomadas que meio que no desespero, e a gente sabe que tem isso. Né? Então, o ideal é que as medidas protetivas, que a gente sabe que são necessárias e funcionam, que elas sejam ampliadas. Que se fiscalize aquele que está fazendo errado, que eduque, que trabalhe mais essa coisa da conscientização, porque não adianta você fechar tudo 2 dias, que é o final sábado e domingo, se na sexta-feira, você imagina como é que vai estar o supermercado na sexta-feira. As pessoas sabendo que no final de semana não vai estar funcionando. Então, o ideal é realmente aumentar a fiscalização e punir quem deve ser punido. Legal, gostei da opinião. Vamos à questão jurídica. O juiz Sérgio Moro, que por um bom tempo foi o rei do bambambam, agora está numa situação complicada. O STF, alguns ministros do STF querem a sua suspeição, outros querem que seja declarado a sua parcialidade. Ou seja, se escapar da parcialidade, não vai escapar da suspeição. Qual é a sua opinião sobre isso? Parece que está havendo uma inversão de papéis, né, doutor? Nós estamos vendo aí no Brasil especificamente o poste mijando no cachorro. Né? Eles estão soltando o bandido e querem prender o juiz. Eu tenho algumas observações com relação ao Moro, não vou tecer agora comentários, mas os argumentos eu estava ouvindo, assistindo ontem. E o deputado que praticamente previu tudo isso está preso. Está preso. Né? Eu estava assistindo ontem as falas dos ministros, as narrativas, elas são bem estranhas. Né? Você vê um ministro dizendo assim, mas como é que nós vamos punir um crime cometendo outro crime? Aí alguém deveria perguntar para eles, então como é que vocês vão fazer? Façam da maneira correta, mas façam. O problema é que eles querem, agora, com essa decisão do Fachin, que foi uma decisão monocrática, uma decisão parcial, essa nós podemos dizer que foi, de anular as condenações. Né? E se na votação de hoje, que agora à tarde, daqui a pouco começa, se na votação de hoje eles declararem essa suspeição do Moro, né, a parcialidade, aí o problema ainda aumenta. Né? Porque a decisão do Fachin, ela simplesmente anulou as decisões judiciais, mas não as provas. Pois é, sem brincadeira, eu
Eu nunca vi, doutor, em uma decisão sobre embargo de declaração, algo tão profundo, porque não foi apenas uma ação. Ele anulou todas as ações, a do triplex, Anulou tudo. a do sítio de Atibaia, a da questão das palestras e as doações ilegais. E um detalhe, se a questão aí é suspeição, até a outra juíza que não tem nada a ver com o caso, que tem uma decisão também, tem uma condenação que ela decretou, também foi para o espaço. São duas coisas distintas. Uma é a questão da suspeição e a outra é a questão da Parcialidade. da parcialidade ou imparcialidade. Mas ainda tem outra também, outra que é a questão da jurisdição, né? É a questão territorial. Territorial. Né? Que a gente fala da incompetência jurídica Sim. do Tribunal de Curitiba para julgar as causas relacionadas ao ex-presidente. Aliás, o brasileiro sempre tem uma piada aí dizendo que o Vasco da Gama vai entrar na justiça pedindo a permanência na primeira divisão, porque os juízes que apitaram os três últimos jogos que o Vasco saiu derrotado, eram do Paraná e não de Brasília. Pois é. E se eles forem no STF, eles conseguem ganhar. Né? Porque essa decisão do ministro... Aí já estão dizendo que ele trocou de advogado. O Lula é aquele advogado do Fluminense. O que eu acho muito estranho, realmente causa muita estranheza ao Brasil, é essa decisão exatamente desse momento. Por que não viram isso no passado? Há 5 anos. Né? Se a intenção realmente é praticar justiça, deixaram lá o Lula preso 1 ano e pouco, né? E agora vem com essa decisão exatamente no momento em que começam as campanhas para as eleições de 2022. E outra, tem um fato muito interessante aqui, numa possibilidade de prescrição das ações. Né? Por quê? Porque as ações que foram apresentadas na Lava Jato... Algumas vezes prescreve daqui a 2 anos. Algumas agora tem ação de 2011. Essas ações da Lava Jato, elas prescrevem ações criminais, de corrupção, prescrevem com até 20 anos. 20 anos. Né? Só que pela idade, depois dos tem 70 anos, aí outra e ele regra. tem 75, depois dos 70 pela anos, metade. vem para metade, para 10. Então, as de 2011, agora já começa a prescrever. Se o Moro, o juiz Moro, ele for considerado uma pessoa que não foi parcial, né? O que vai acontecer? As provas todas vão ser anuladas. Né? A busca e apreensão, Então, todas as diligências são anuladas. Uma vez sendo anulado, tem que começar tudo de novo. Esse processo, aí até distribuir, né, para uma vara em Brasília, esse processo, para começar tudo de novo, aí, meu querido... Tem que haver uma nova denúncia. Aí a prescrição, nova denúncia, porque a denúncia já... Que é quando começa a contar o prazo, né? Exatamente, aí começa a contar o prazo. Agora, pela experiência que eu tenho, doutor, esse caso pode ser resolvido simplesmente pela a segunda turma recursal ou pelo o pleno do tribunal? Deveria ser pelo pleno. Né? A gente crê que algumas coisas ainda vão ser decididas no pleno. Né? Porque eles vão ter que decidir muitas coisas. Uma vez que decida que o Moro foi parcial, ou que ele usou de questões de pessoais, políticas, né? O que vai acontecer é que eles também têm que decidir a partir de quando, que é o marco temporal que se chama, a partir de quando as provas vão ser anuladas ou não. Outro caso que chama atenção, outro fato que chama atenção, Diego, é que todas as decisões parciais, eu digo parcial não significa dizer que, que não eram ainda definitivas, eram acompanhadas pelo STF por meio do relator. Primeiro com o Teori Zavascki, que morreu de forma misteriosa, até hoje ninguém explicou, e depois com o próprio Fachin. Tudo que era decidido, o Supremo tinha acesso de imediato. E agora, só 5 anos depois, é que eles decidiram que não era um juiz do Paraná, tinha que ser de Brasília. Não, e você ultrapassa a primeira instância, passa na segunda condenação, né? Tem todas essas polêmicas. 2018 foi quando começou essa votação, que já teve o voto da Carmen Lúcia, do Lewandowski, né? Então isso começa em 2018. Por que não terminaram antes? No próprio pleno do STJ, do TRF, do Tribunal Regional Federal. Aí agora vem essa decisão, e uma decisão que causa um impacto. Já foi feita até uma pesquisa a nível de Brasil, a maior parte da sociedade nem concorda com essa decisão. Mas só 39 concordam. Quando a gente vem para o campo legal mesmo, 39%. da lei, também não tem amparo, não tem base, né, o que eles estão fazendo agora. O Lewandowski disse que se sentia envergonhado quando ia ao exterior e falava sobre a condenação do Lula. Como é que ele vai se sentir agora, depois? Pois é.
A vergonha vai ser maior. É complicado. Nossa. E a Carmen Lúcia talvez mude o voto, porque ela votou a favor do Sim. Moro e vai votar, disse que vai votar de novo. Pelo visto. Se ela vai votar de novo, ela já está dizendo que vai mudar. Para encerrar, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, acabou de fazer um pronunciamento. Se o atual presidente abriu guerra contra a China, o Lula abriu guerra hoje contra os Estados Unidos. Nós estamos ferrados desse jeito, hein? Muito obrigado, doutor. Desculpa aí, o nosso tempo hoje foi um pouco curto. Eu quero agradecê-lo. Mais 5? Tem mais 5 minutos aí, então vamos que vamos. Tá. Afinal de contas, o senhor também é um cientista político. De que forma isso pode impactar no cenário político, na disputa eleitoral do ano que vem? Bem, eu estava ontem analisando exatamente esse cenário político para 2022. Né? Primeiro, já uma descarada evidência de que o STF quer o Lula como candidato. Né? Isso é fato. Interesses terríveis por trás de tudo isso. Se quer como candidato, o quer como presidente. Mas tem outro lado. Exatamente. Aí se quer como presidente, eles têm outras coisas que com certeza pretendem fazer. Eu posso e gostaria de estar errado. Mas tem um grupo muito grande no Brasil, a gente chama de um sistema realmente, né? Esse sistema está lutando para derrubar o presidente Bolsonaro. Custe o que custar. Então, não basta para eles o Lula ser candidato, o Lula tem que ser eleito. E se você faz uma pesquisa hoje no Brasil, o Lula não ganha do Bolsonaro. Com todo o desgaste que o Bolsonaro tem, com tudo aquilo que a mídia quase o dobro hoje. A pesquisa feita ontem pela CNT. Então vamos imaginar que para o serviço ser completo, o que eles precisam? Eles precisam impeachment o Bolsonaro e declarar ele inelegível. Então o Bolsonaro passa a ser o vilão da história, não se candidata. Aí o Lula não tendo essa polarização que passa a ver, né? O pessoal do PT, que ainda é um grupo grande no Brasil, que defende o Lula, e aqueles que são do Bolsonaro. Vai polarizar se forem os dois. E é fato, né? Não precisa ser muito inteligente, nem entender muito de pesquisa, que o Bolsonaro hoje seria eleito, ou reeleito presidente, mesmo disputando com o Lula. O Bolsonaro já até disse que prefere que o Lula seja candidato com ele. Mas o cenário que nós vemos e a grande possibilidade, tudo que se faz, é para que o Bolsonaro não concorra com o Lula em 2022. Engraçado o Ciro. O Ciro era contra o Lula, depois foi a favor e agora diz o seguinte, que não contem com ele para esse circo. Ele disse que isso é um circo. Não dá para entender o Ciro Gomes, né? O Ciro ele quer se apresentar como uma terceira via da honestidade, o grande salvador da moralidade, o salvador da pátria. Né? Então o Ciro ele sabe que ele não tem espaço com o grupo do Bolsonaro e ele já bateu muito também no PT e ele não quer que o Lula seja o candidato, ele quer ser o candidato. Se o PT apoiasse ele, estaria tudo bem, né? Mas ele quer ser o candidato. Então, nesse cenário aí, o Ciro aparece como esse que detona todo mundo para querer ser o salvador da pátria. Agora, no fundo, eu acho que há opiniões aí que dizem que para o Bolsonaro o melhor que o Lula fosse candidato. E para o Lula, o melhor que o Bolsonaro também entrasse na disputa, porque aí nós não teríamos uma eleição, nós teríamos uma espécie de plebiscito. Ou ele ou eu. É a que a gente chama de polarização. Uma polarização. Os dois polos, ou você escolhe um ou outro, sem muitas opções. Apesar que nós estamos praticamente sem opções mesmo, poucas opções no nosso país. Porque apesar de tudo, apesar do desgaste do Bolsonaro e do Lula, eles ainda são as maiores lideranças. Sim. Um de esquerda, radical, e outro de direita assumido. E eu creio na reeleição do Bolsonaro, com tudo que tentaram fazer. Né? Você imagina um cara que está nesse tempo aí, ninguém provou nada de corrupção, não tem nada com relação a... Aí fala dos filhos, fala não sei o que, se os filhos devam, que paguem. Se eles devem, que paguem pelo que cometeram. Né? Mas o CPF é diferente. Claro. Então, que cada um assuma as suas responsabilidades perante a justiça. Eu não sou a favor de que, porque é filho do Bolsonaro, tem que ser absolvido. Não. Seja do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja. Aliás, por falar em filho, enquanto o pau quebra nas costas do filho do Bolsonaro, a juíza que cuida daquele caso lá dos caças, que eles teriam recebido propina, Lula e o filho dele, marcou para o dia 28 do mês que vem, não, de maio, a audiência. Isso tudo também não pode redundar em uma nova condenação? E aí como é que fica? É possível. As provas são contundentes também. Mas é possível também que tudo isso seja adiado. Né?
postergado. É o que nós estamos vendo como uma grande possibilidade de até as eleições de 2002 não acontecer nenhuma condenação mais para o presidente Lula. Até porque, para que ele seja inelegível, ele tem que ser condenado na segunda instância. O Brasil é um país diferente dos outros. Enquanto o presidente Lula insiste em dizer que não é dono do sítio e nem dono do triplex, o filho do Bolsonaro compra um apartamento, paga metade à vista, financia a outra metade, e aí o comentário é que ele não teria condições de pagar, mesmo sendo senador. O senhor acha que isso pode, de certa forma, atrapalhar os planos da reeleição do Bolsonaro? Respinga realmente para ele, porque é dessa forma que a mídia trabalha, né? Tem realmente as implicações, mas eu creio que ainda que hoje um filho dele seja condenado a alguma coisa, ou que prove alguma corrupção, né? Eu imagino ainda que ele permaneça firme na candidatura e que consiga se reeleger. Vou fazer uma última pergunta. Na sua opinião, quem apronta mais, os filhos do Lula ou os filhos do Bolsonaro? Eu creio que os filhos do Lula, né, porque nenhum passaram mais tempo, né? Os salários, a renda não comprovada, né, não justifica o patrimônio. Um era professor de educação física e outro catador de cocô. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer receber. Eu que agradeço. Um abraço. Então, todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.